Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecer para Crescer. Quando pensamos em Jesus antes do início do seu ministério, quase sempre o imaginamos em uma pequena oficina de madeira, ao lado de José, produzindo mesas, cadeiras e portas. Mas será que foi realmente essa a profissão de Jesus? A Bíblia chama Jesus de carpinteiro, porém o texto original, em grego, usa outra palavra, tekton. Essa palavra pode ter um significado mais amplo do que simplesmente alguém que trabalha com madeira. Neste vídeo, vamos responder: o que significa a palavra tekton? Jesus trabalhava com madeira ou com pedra? Havia madeira suficiente na Galileia? Por que algumas Bíblias traduzem como carpinteiro? Era comum os filhos herdarem a profissão dos pais? O que essa profissão nos ensina sobre o próprio Cristo? Vamos ao texto bíblico. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 6, e o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Literalmente, não é este o tekton? Já em Mateus 13,55, lemos: não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, José também é chamado de tekton. A Bíblia afirma claramente que José era tekton e que Jesus também era conhecido pela mesma profissão. O significado da palavra tekton. Aqui começa uma das discussões mais interessantes. A palavra grega tekton não significa exclusivamente carpinteiro. Nos principais léxicos do Novo Testamento, ela descreve artesão, construtor, trabalhador especializado, alguém que constrói utilizando materiais disponíveis. Em português moderno, talvez a tradução mais próxima fosse mestre de obras, artesão da construção ou construtor. Isso porque, no mundo antigo, o mesmo profissional podia trabalhar com madeira, pedra e outros materiais. Não existia a especialização que vemos hoje. Por que então a Bíblia traduz como carpinteiro? A tradução carpinteiro surgiu muito cedo na história da Igreja. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim por Jerônimo, na Vulgata, a tradição cristã consolidou a ideia de José como um artesão da madeira. Mais tarde, muitas traduções europeias seguiram essa tradição. Na Bíblia espanhola aparece carpinteiro. Do espanhol veio a palavra portuguesa carpinteiro. Entretanto, essa escolha representa uma interpretação tradicional do termo grego, e não necessariamente o único significado possível. Por isso, vários estudiosos modernos preferem traduzir tekton como construtor, artesão, trabalhador da construção. Jesus trabalhava com pedra? Essa hipótese ganhou força principalmente nos últimos 100 anos. Por quê? Porque a região da Galileia possuía abundância de pedra calcária. As casas eram construídas predominantemente com pedras. Muros, cisternas, escadas, fundações e edifícios utilizavam grandes blocos de pedras. A madeira era empregada principalmente em telhados, portas, vigas, móveis, ferramentas. Ou seja, um tekton provavelmente dominava ambos os materiais. Alguns estudiosos sugerem que José e Jesus podem ter trabalhado principalmente na construção civil da época. A influência de Séforis. Existe outro detalhe histórico interessante. A poucos quilômetros de Nazaré estava a cidade de Séforis. Na época da juventude de Jesus, Séforis passava por uma enorme reconstrução promovida por Herodes Antipas. Era praticamente um grande canteiro de obras. Embora a Bíblia não diga que José trabalhou ali, muitos historiadores consideram bastante plausível que artesãos de Nazaré encontrassem trabalho em Séforis. Se isso aconteceu, Jesus provavelmente participou dessas construções durante muitos anos. É importante dizer que isso permanece como uma hipótese histórica, não como afirmação bíblica. Os filhos herdavam a profissão do pai? Na cultura judaica do primeiro século, sim, era a prática mais comum. O pai ensinava seu ofício ao filho. Encontramos diversos exemplos indiretos nas Escrituras. Os pescadores da Galileia trabalhavam em família. Tiago e João estavam com Zebedeu em seu barco. Pedro e André exerciam a mesma profissão. Da mesma forma, José ensinou seu ofício a Jesus. Isso explica por que Marcos chama Jesus diretamente de tekton.
A população o conhecia por sua profissão antes mesmo de conhecê-lo como pregador. O significado teológico. Existe uma beleza profunda nessa informação. O Filho de Deus passou cerca de 30 anos trabalhando com as próprias mãos, antes dos milagres, antes dos sermões, antes da cruz. Houve décadas de trabalho silencioso. Isso mostra que o trabalho honesto possui dignidade diante de Deus. Jesus santificou a vida comum, ele conheceu o esforço físico, conheceu o cansaço, conheceu a rotina, conheceu o valor do trabalho diário. Como escreve Paulo posteriormente: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. A profissão de Jesus nos lembra que Deus também age no cotidiano. Uma possível ligação simbólica. Alguns comentaristas observam uma conexão interessante. Jesus trabalhou moldando pedras e madeiras. Mais tarde declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro chama Cristo de a pedra angular. Paulo afirma que Cristo é o fundamento da igreja. Embora essas imagens não provem sua profissão específica, mostram como a linguagem da construção aparece repetidamente em seus ensinamentos. Jesus falava frequentemente sobre construir sobre a rocha, lançar fundamentos, calcular o custo de uma torre, pedras rejeitadas pelos construtores. É possível que suas parábolas tenham sido inspiradas por experiências vividas em seu próprio trabalho. Então, afinal, Jesus era carpinteiro? A resposta mais equilibrada é sim, se entendermos carpinteiro no sentido tradicional adotado por muitas traduções. Mas o termo original tecton é mais amplo. Ele provavelmente descreve um construtor ou artesão da construção capaz de trabalhar tanto com madeira quanto com pedra. Como a pedra era o principal material utilizado na Galileia, muitos estudiosos acreditam que Jesus tenha trabalhado frequentemente com ela. Entretanto, a Bíblia não especifica quais materiais ele utilizava. Portanto, qualquer afirmação além disso permanece uma hipótese histórica. O que sabemos com certeza é que o Salvador do mundo viveu grande parte da sua vida como um trabalhador comum, santificando o labor humano e mostrando que o reino de Deus também se manifesta na fidelidade das tarefas diárias. Se esse estudo ampliou sua compreensão da vida de Jesus, deixe o seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estudos bíblicos.